E aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu tô aqui com o Luiz Henrique Cassetari. É assim que se pronuncia, cara? Isso, Cacetari. Pronto. Luiz Henrique Cassetari. O Luiz é engenheiro eletricista e ele é desenvolvedor de soluções BIM para projetos elétricos, utilizando programação. Acredito que tanto programação textual quanto visual, né, Luiz? É mais textual, né? Visual eu Textual. não costumo Beleza. mexer. Entendi, bacana. E aí, Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast, tá tudo certinho aí com você? Tá tudo tranquilo, sempre Massa, sossegado. massa. E aí eu já comecei fazendo aqui a tua apresentação, deixa eu só finalizar a apresentação para a gente começar a conversar. O Luiz, ele é fundador da Rica 1, é assim que se pronuncia também, né? Rica 1, É Ricão. Ricão, beleza. Isso, Fundador da Ricão, que é uma startup focada em criar soluções para o desenvolvimento de projetos elétricos no Revit. Acertei? É isso mesmo? exatamente, é bem isso aí. Perfeito, perfeito. E aí, o Luiz, como eu estava falando antes de começar aqui, eu não faço projetos elétricos, eu não trabalho, então assim, eu não utilizo, eu não tenho a oportunidade de utilizar as soluções aí do Luiz e tal. Porém, eu vejo muitas demonstrações, eu estou em contato diariamente com muita gente que é da área e fala muito bem de você, indica muito bem seu trabalho. E aí eu disse, cara, eu preciso convidar ele para o podcast, que massa que ele acertou aí, que ele aceitou aí para gente conversar, beleza? Beleza, tamo junto, né? Isso aí. E aí é isso. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Luiz, é o seguinte: existem pessoas que preferem utilizar softwares como o K-Builder, que tem o QI elétrico, né? É, Lá, enfim, existem pessoas que preferem utilizar outros softwares. E você, por que você escolheu o Revit para você desenvolver projetos elétricos? Eu queria esclarecer, eu queria entender isso aí em relação ao seu trabalho. quando eu comecei a desenvolver projeto elétrico, né? Eu trabalhava numa empresa de engenharia aqui de Florianópolis, né? E lá a gente Entendi, utilizava o AutoCAD. Então, e foi meio na sequência, né? A gente pegava muitos projetos de arquitetos, entendi, parceiros, e tinha alguns arquitetos que já utilizavam o Revit. Isso aí era lá por volta de 2015, né? E entendi, daí uns arquitetos chegou assim, ó, conhece o tal de Revit, a gente começou a dar uma olhada, pesquisar, tentar entender como é que funcionava o pitch de venda, foi algo assim, né? Faz todo quantitativo e é 3D. Daí o cara já foi dar entendi, uma olhada, tentar entender qual era o procedimento, como é que funcionava. E daí na parte elétrica a gente passou muito perrengue, desenvolveu toda a família, toda aquela função, né? Até conseguir entender como é que o software funcionava. E foi mais ou menos assim que eu comecei a entrar no Revit, né? Não foi porque entendi. um era melhor que o outro, foi meio que automático por causa do arquiteto, né? Foi basicamente por Entendi. isso. E aí hoje você, como você falou antes de começar, hoje você trabalha exclusivamente com o desenvolvimento dessas soluções de programação. Mas quando É, você trabalhava com projetos ou quando você pega projetos, você faz todo o fluxo dentro do próprio Revit, não é isso? isso, eu faço totalmente dentro do Revit. Entendi, E quando a gente bacana. trabalhava com a empresa que eu trabalhava, né, a gente acabava fazendo muito misto, né, o cara chama, que é uma parte cálculo de dimensionamento no AutoCAD Entendi, e o restante, a modelagem em si, no dentro do Revit. entendi. Bacana. Muito, muito bacana. E ó, isso é uma dúvida que a galera tem, que quem está querendo fazer, né, quem está querendo iniciar, muita gente acha que muita gente fala que no Revit tem várias limitações e realmente tem algumas coisas bem manuais dentro do Revit, né? E é por isso Tem que bastante. hoje o seu trabalho é desenvolver essas soluções. E aí a próxima pergunta é em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho aí quais são as atividades mais manuais dentro do Revit no processo de desenvolvimento dos projetos elétricos. Eu gosto de dividir o projeto elétrico em quatro grandes etapas, né? Que é a Perfeito. parte de lançamento de os pontos, né? Parte de eliminação, interruptor, tomadas, os quadros, definição de entradas. E depois tem a parte de conexão, que são todas as partes de eletroduto, eletrocalha, bandeja de cabo, tudo que faz a infraestrutura para conectar todos esses pontos, né? Isso, Entendi. até nesse ponto aqui, o Revit faz perfeitamente.
Daqui para frente, que é a parte que é de dimensionamento e documentação, ele já se pena um pouco, já que o Revit não é um software para isso, né? Ele Entendi. faz algumas coisas da parte elétrica, mas ele tem muita adaptação, né? Então, quando começa a adaptar muita coisa, tu acaba criando um monte de processo manual. Entendi. E normalmente nesses dois pontos, que é principalmente a parte de fiação, que o Revit não faz, ele não passa fiação dentro do eletroduto e tudo mais, é totalmente um padrão, acho que é dos Estados Unidos ou Europa, eu não sei bem exatamente, mas não se encaixa com o padrão aqui brasileiro, né, de Entendi. projetos elétricos. E aí você é justamente nessas etapas que tem gente que vai tentar utilizar, né? E acaba desistindo do Revit por causa disso, né? Tem muita empresa que não está pulando para o Revit ainda por causa da parte da fiação, né? Fiação, dimensionamento, fiação, documentação, essa área ali dá muito trabalho, né? Se for fazer um projeto e fazer todos esses detalhes manualmente, dá bastante trabalho. Eu tenho Entendi. algumas empresas parceiras que estão agora, nesse início de ano, pulando totalmente para o Revit, porque agora a ferramenta já está bem robusta e já consegue entregar um projeto sem o cara ficar perdendo um monte de tempo, passando fiação, passando anotação e Entendi. tudo mais, né? Bacana. Fazendo Bacana. diagrama e esses outros detalhes que são trabalho braçal que uma máquina, uma solução pode fazer num clique, né? Entendi. Bacana, bacana. E aí, Luiz, vamos falar um pouquinho, não está nem aqui no script, quer dizer, estaria mais para o final, mas vamos falar um pouquinho das suas soluções, do que é que você tem hoje, do que é que você já desenvolveu hoje para o mercado ou para empresas parceiras. Então, eu sei que você tem um plugin, eu não sei se você tem só esse plugin, mas eu sei que eu já vi a demonstração sua de um plugin justamente para fiação, se eu não estou enganado. E aí fala um pouquinho Fiação. aí das soluções aí que você desenvolveu e que hoje você oferece para as empresas e como é que o pessoal como empresa pode ter acesso a isso. Primeiramente, eu tenho duas soluções, né, que eu acabei desenvolvendo. A primeira que eu desenvolvi acho que foi lá perto de 2017 ainda, faz muito tempo. Eu não Entendi. sabia nem o que eu estava fazendo na época, né? Só fiz, criei, botei para rodar e ver o que acontecia. Enfim, Entendi. que é o Easy Conduit, que ele facilita a criação de conduítes entre caixas de passagem, né? No caso, Entendi. selecionar uma caixa de iluminação, uma 4 ortogonal e uma 2x4, ele cria um conduíte, um eletroduto, conectando essas duas caixas, tudo dentro do Revit, todo aquele sistema, conecta e tal. Não tem aquela coisa chata que é criar conduítes, que tem bastante manias o Revit, né? E esse foi Entendi. o primeiro que eu desenvolvi. E depois, nesse início do ano passado, né, enfim, eu comecei a desenvolver a parte de fiação. Daí eu comecei a focar mais nessa parte, tinha alguns parceiros que estavam interessados nessa solução, daí eu comecei a desenvolver mais para resolver esse problema, que é focado no dimensionamento da fiação. No momento ele não faz ainda, mas o foco principal agora ele faz o lançamento da fiação automática, que é o Entendi. grande gargalo ali do pessoal que gosta de fazer projeto, né? Entendi. Lançamento da fiação automática, daí ele faz também o quantitativo e o diagrama no filar, que também é algo bem maçante, né, se for fazer manualmente, né? E, obviamente, né, Bacana. tudo interligado ali com o sistema do Revit. Se tu criar todos os circuitos lá, ele vai pegar todos os parâmetros e tudo mais, e vai ficar todo no mesmo ambiente, né? Não precisando sair para jogar em alguma tabela ou fazer utilizando algum software externo, né? Tudo dentro do próprio Revit, o que Entendi. adianta muito o processo. Adianta muito o processo, né? Bacana. E, Luiz, me fala uma coisa. Eu, como empresa, como é que eu adquiro essas suas soluções? O que é que você faz hoje? Você trabalha diretamente com as empresas ou está aberto lá na plataforma dos plugins de Autodesk para a galera comprar? Como é que é? Eu tenho o site ricão.com, tá? Lá eu tenho os plugins à venda. Certo. Tem também versão trial para a pessoa testar 15 dias, sem problema algum. Eu tenho o plugin de eletroduto, ele está no site da Autodesk. O de Bacana. fiação ainda não está, porque eu ainda estou desenvolvendo ele, né? Ele não está finalizado, então tem alguns detalhes que eu quero ainda adicionar, que é a parte até de
de telecom, né? Passar cabo de telefonia, TV cabo, dados e por aí vai. E também a parte de dimensionamento de fiação elétrica, que é o que está ainda faltando. E tem alguns outros detalhes que o cara vai acabar descobrindo no meio do caminho e Não, com adicionando, né? certeza. Obviamente. Com certeza. Mas no básico, consegue me encontrar pelo site e também no Instagram, né? Tem diretamente os links ali para adquirir as soluções e até para testar, né? E qualquer dúvida também é só dar um grito lá que o cara tenta ajudar, né? Sem mistério. Com certeza. E aí todos os seus links, já avisando aí para a galera que está escutando, todos os links vão estar nas anotações do episódio. Quando esse podcast for ao ar, se der tudo certo, o site do podcast já vai estar no ar e eu já vou ter lá uma página uma página desse episódio onde vai estar todos os links do Luiz. E se você estiver escutando no YouTube, eu também vou colocar o link aqui embaixo de todos os links, do Instagram, do Luiz, enfim, do LinkedIn, de todos os contatos dele. E além do mais, eu também vou colocar os vídeos de demonstração do seu plugin, beleza? Para a galera conhecer, para a galera que não conhece aí. Mas muito bacana isso, muito bacana. E é importante até, quanto mais gente testar, é até melhor para você como desenvolvedor, né? Porque você vai recebendo esse feedback e você vai conseguindo ver coisas que você não tinha visto ainda, né? Não, a primeira versão que eu lancei do plugin, assim, teve várias pessoas que deram muito feedback, assim, podia ter tal coisa, podia melhorar assim, assado, entendeu? O cara vai adaptando e coletando o que o cara acha que é interessante, né? E descartando algumas coisas, obviamente. Não, com certeza. E daí o cara vai tentando sempre melhorar a solução e torná-la mais agradável para todo mundo, né? Que é complicado agradar cada projetista. Não, com certeza. É difícil. Difícil. Não, mas o cara tenta. Pois eu não trabalho com desenvolvimento de plugins, mas eu desenvolvo algumas coisas sem ser plugins. Então, até o podcast é um próprio desenvolvimento aqui. E quando a gente lança alguma coisa no mundo, cara, uma das coisas que a gente tem que estar preparado é para esse feedback. Porque o feedback, tanto ele pode ser positivo como pode ser negativo. Aí tem gente que não sabe o que está falando e fala besteira. E aí você tem que ter essa sensibilidade de fazer essa filtragem e não se doer muito com isso, o que é difícil pra caramba, né? É difícil, mas o cara vai, né? Aprende, o cara aprende. Você coloca tanto tempo numa coisa, você coloca tanta dedicação numa coisa e, enfim, muitas vezes receber esse feedback não é tão fácil, né? Eu acho que isso é uma realidade que a gente tem que se acostumar, né? Perfeito. Então é isso aí. Estamos sempre aprendendo, né? Com os feedback positivos, negativos e afins. Exatamente. Luiz, a próxima pergunta que eu tenho aqui para você é uma pergunta que a gente acabou meio que respondendo aí quando você falou dos seus plugins, que seriam quais soluções de programação você usa para automatizar o desenvolvimento de projetos elétricos, né? Então você tem esses 2 plugins aí que você falou. E aí deixa eu mudar essa pergunta aqui e te falar. Claro. Dynamo Revit, que é mais minha praia. Você já chegou a desenvolver alguma solução com Dynamo? E o que é que você achou, se você desenvolveu? Eu nunca desenvolvi. Eu já peguei algumas rotinas do Dynamo, de alguns parceiros que mandaram assim, eu fiz essa rotina, será que não dá para implementar dentro da solução? Ou até para o cara trocar uma ideia, né? Ver se a rotina dele faz sentido adicionar também, né? Vou pegar o que tem de interessante que funciona, né? E tentar implementar dentro do próprio software, né? Mas desenvolver eu nunca cheguei assim, vamos fazer... Não tenho, não entendo muito bem o jeito de programar visual, não é minha praia. O cara entende, né, a lógica, mas não... Entendi. Não. É muito mais o código ali para... Pelo menos para mim funciona, né? Não, exatamente. E eu acho que a programação visual, se você vai levar isso como profissão, e se você quer fazer uma coisa o mais profissional, mais seguro possível, mais estável possível, você realmente vai para a programação textual. Eu estou aí na área de Dynamo Revit e, assim, as soluções que você faz são soluções que são muito acessíveis para arquitetos e engenheiros, mas elas não são, talvez, um problema muito complexo ou talvez uma solução de longo prazo
você vai ter problema, porque aí você já começa a depender de pacotes, de gente que programou, e aí o Dynamo atualiza, aí o pacote não serve mais, aí, enfim. Você tem diversos problemas aí que eles são mais fáceis de resolver quando você já tem um domínio da programação textual. Então, assim, realmente eu acho que, tanto é que o caminho de muita gente que aprende Dynamo é, em seguida, começar a trabalhar com programação textual e até esquecer o Dynamo, sabe? Sim, Muito... pular pro Python, né? Que Exatamente. já tem alguns nós que o cara acaba criando em Python e já. Exatamente. Exatamente. E justamente por você ter esse controle, né? Porque quando você está Sim, utilizando um pacote, você não tem muito controle. Você depende daquilo ali. Então, isso é um lado bem negativo. Só que eu acho extremamente necessário por conta do... A maioria dos arquitetos e engenheiros, eles não são programadores e nem vão ser, é. sabe? Então, a gente precisa de uma solução assim, É, a mais... a parte visual ali para quem não entende muito de programação, para quem até Sim, está começando, né, é sensacional. Principalmente porque o Dynamo ali, ele tem muito feedback de tu criou alguma coisa, tu já vê visualmente o que está acontecendo, já consegue pegar exatamente. o erro, já consegue entender o que está rolando, né? Esse é Exatamente. o grande vantagem do Dynamo na hora de programar ali, né? Com Não deixa certeza, de ser com uma certeza. linguagem de programação, né? Exatamente. Bacana, bacana. Então vamos lá. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem vem aqui no podcast e quem está nessa área de programação. Eu já chamei algumas pessoas aqui dessa área de programação e aí eu gostaria de te perguntar. Você acha que todo projetista ele deveria aprender a programar? O que é que você acha sobre isso? Depende do nível, né? Eu acho que todo projeto deveria aprender a programar pelo menos até o básico, né? Tem uma lógica de programação num nível básico, né? Como se fosse comparar com inglês, todo mundo tem que aprender tem que saber um inglês básico, pelo menos no currículo ali, para ter uma noção do que Entendi. conseguir dialogar, né? Eu acho que todo projetista, claro que tem alguns que vão ter mais facilidade, outros não, até para tu ver se tu deve se aprofundar mais ou não, né? Depende do jeito que tu trabalha, né? Aonde tu trabalha e tal. Mas normalmente toda empresa tem uma pessoa mais encarnada na parte de programação, ou até já tem uma equipe especializada nessa área. Então, normalmente o futuro é isso, né? O cara tem que aprender um pouquinho de programação, porque não adianta, é tudo digital e agora, se É. tu tiver programação, tu vai certamente se diferenciar de outra pessoa Não, com conseguir certeza. vaga e tudo mais, enfim. Com certeza. Não, eu tenho uma opinião parecida com a sua. Eu acho assim, eu acho que eu penso por dois caminhos. Eu acho que esse mundo de programação, ele cada vez mais vai ser facilitado pelas soluções que outras pessoas estão fazendo. Por exemplo, confissão do momento da minha vida. Antes de vir aqui gravar com você, eu estou criando justamente o meu site do podcast. E é horrível criar site quando você não entende de programação. Porque você fica dependendo, ou você compra uma solução cara de construção de página, Perfeito. ou você usa um tema que tá bem limitado ao que o criador fez. E aí o criador, para desbloquear lá soluções, o criador vai lá e pede para você pagar e comprar aquele tema. Então, assim, aí eu pesquisando, né, hoje pela manhã, eu só fiz isso hoje, foi justamente pesquisando formas, e aí eu vi que tem a linguagem de programação, o CSS, que é justamente a linguagem que você usa lá dentro do WordPress para você mudar a cor do texto, mudar a fonte, o estilo, enfim, mudar o visual. É, E aí eu já fiquei com vontade de aprender essa porra. Eu disse, rapaz, eu vou estudar isso aí, porque eu tô com raiva, eu não consigo fazer as coisas. Então, assim, cara, mas eu acho que, por exemplo, eu estou fazendo isso porque o site que eu estou fazendo eu ainda não estou monetizando ele, enfim, não vou movimentar nenhuma grana com ele. Mas se por acaso eu fosse, valeria a pena um investimento em uma ferramenta de criação de site que facilitaria todo o meu processo, com entendeu? certeza. Então, assim, eu acho que o futuro é isso. O futuro é justamente os programadores, eles vão facilitar, vão surgir ferramentas
que vão facilitar essa questão da programação. Hoje a gente tem o Dynamo para a nossa área, então o Dynamo já facilita demais soluções que você pode criar ali. E eu acho que o futuro, cara, é isso, sabe? O futuro vai ser muito facilitado. Só que você falou uma coisa interessante. Quem souber, pelo menos o básico, vai conseguir se destacar cada vez mais, não é, Luiz? Com certeza. Como tu tá querendo mexer com CSS, tu já tem uma lógica de programação ali, tu já... quero ajustar algum detalhezinho que não tá como eu quero no pacote pronto lá que vem. Tu sabendo um pouquinho dessa CSS, HTML e por aí vai, tu já consegue mexer no site, já consegue ajustar algum detalhezinho, né? Não, Mas com eu também, certeza. o site ali que eu tenho, eu que modelei tudo, fiz tudo do zero lá, mas obviamente eu estou procurando alguma solução mais pronta, porque fazer tudo do zero dá muito trabalho. Não, com certeza. O cara perde E muito aí tempo você utilizou HTML, CSS, essas coisas, né? Sim, tem uma parte que está assim, tem outra que está um PHP, né? Mas Entendi. normalmente é WordPress, que vale a pena o cara dar uma investida, pegar um template ali meio que pronto para o cara já deixar uma mascarada lá. Fica bom, fica bom. Exatamente. Pois é nesse processo que eu tô. E aí a gente vê a importância, né? De tipo, ou você se dedica realmente, você domina, e aí quando você domina o negócio, ninguém lhe para, porque você não depende de ferramenta nenhuma, você tem um conhecimento. Porém, o tempo que você vai ter que investir nisso, a energia que você vai ter que investir nisso é complicado. É complicado. Mas é questão de prioridade, né? Aquela coisa. Com certeza. Com certeza. Total. E aí, não, muito, muito bacana isso, Luiz. E aí é o seguinte, outra coisa, última pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Nada. Como é que você enxerga o futuro do mercado de projetos elétricos em relação à programação? Você que está envolvido aí com empresas que estão querendo as soluções que você tem, que estão pedindo soluções. Então, como é que você encara o futuro do mundo de projetos elétricos em relação à programação? Cara, eu vejo que cada vez mais as empresas estão ou desenvolvendo internamente soluções, né? Esse sempre teve, mas tem algumas empresas maiores que já têm uma equipe especializada só para isso, e às vezes tem uma demanda muito específica, e eles acabam desenvolvendo internamente, e outros estão buscando sempre alguma solução externa ou que encaixe no processo deles, ou realmente contratando alguém para resolver o problema que eles têm, né? Que normalmente, às vezes, vale mais a pena contratar externo do que desenvolver internamente. Às vezes você não tem demanda em pessoas internas que entendem do processo ou até do como desenvolver, né? Cara, eu vejo que normalmente vai crescer bastante, o pessoal vai acabar aderindo às novas tecnologias, né? E normalmente se é uma coisa que vem para melhorar, certamente vai encaixar como uma luva, né? E não só na parte de elétrica, né? Tanto de mecânica, hidráulica, até a parte arquitetônica, estrutural, todas têm uma grande demanda para automatizar processos que o pessoal perde muito tempo. E se vier uma solução que resolva esses pequenos probleminhas, pequenas demandas, certamente vai aderir muito fácil, o pessoal vai entrar no sistema, né? Digamos assim. Com certeza. E, no caso, você oferece essas soluções personalizadas também, né? Nos seus serviços, né? Eu tô trocando ideia com alguns clientes que eles querem alguma solução mais personalizada, mas muitas vezes o cara tem que trocar bastante ideia para ver que às vezes o cliente quer X coisa, mas nem sempre o que ele quer é a maneira mais fácil, né? Entendi. Ele quer só melhorar o processo lá e ele já faz de um jeito meio ok, que funciona, mas talvez não seja a melhor solução, né? Aí o cara sempre tem que trocar uma boa ideia e fazer bastante bate e volta ali para tentar encontrar uma solução que agrada a ele, né? E que realmente não seja muito caro também para desenvolver, né? Senão, às vezes, não vale a pena ele gastar um valor montante para realmente resolver aquele problema. Às vezes, vale mais a pena ele deixar o estagiário lá fazendo do que criar um mega sistema que não vai ter tanto ganho, né, no final do dia. Não, com certeza. Não, com certeza. É a mesma coisa com algumas rotinas que eu já desenvolvi de Dynamo para alguns clientes.
eu passei uma época da minha vida desenvolvendo rotina, desenvolvendo essas soluções personalizadas para clientes, e eu parei porque é horrível. Assim, é muita dor de cabeça, mas, assim, realmente, às vezes a pessoa quer muita coisa e quando a gente passa o orçamento, olha, vai dar isso, velho, eu vou gastar isso de tempo, vai dar isso. Aí o cara vê que o negócio não é assim, tá ligado? Não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito barata. E aí, às vezes, realmente vale a pena você deixar o estagiário ali fazendo trabalho manual, infelizmente, do que você investir numa solução mais rebuscada, né? Exatamente. Mas estamos aí É sempre assim tentando mesmo. melhorar o processo, né? Senão Não, com certeza. não dá para deixar igual, tem que inovar. Com certeza, com certeza. E isso é uma das coisas que você está fazendo, né? Tentando desenvolvendo essas soluções que mais e mais empresas vão enxergando essa necessidade e vão conseguir trabalhar dentro do Revit de forma produtiva, que ainda não é uma realidade para muita gente. Né? Tá chegando essa realidade. É isso aí. Não, é isso aí. Luiz, eu queria agradecer você por esse bate-papo aqui que a gente teve. Eu acho que foi muito esclarecedor para muitas coisas. Eu vou deixar os seus links para a galera conhecer mais do seu trabalho. Gente, e aí antes da gente finalizar, eu queria pedir duas coisas para quem está escutando. Primeira coisa, o primeiro link que vai estar aqui embaixo é um link de inscrição do podcast. Então vai lá, clica, coloca o teu e-mail e se inscreve no podcast, tá? O que é que significa você se inscrever no podcast? Basicamente, eu vou te mandar um e-mail quando um episódio novo sair. E dessa forma você garante que você não vai perder nenhum episódio, tá? E a outra coisa que eu queria te pedir é o seguinte: se você está até aqui, eu queria te pedir que você fosse lá no Instagram, no LinkedIn do Luiz, mandar sua mensagem para ele e dissesse: olha, eu ouvi teu podcast com o Paulo. Ou se você conheceu ele a partir desse podcast, vai lá e diz: olha, eu vim do podcast com o Paulo. Beleza? Porque assim a gente mantém essa onda aí de engajamento e Luiz começa a conhecer as pessoas aí que escutaram o podcast, beleza? Então é isso. E Luiz, eu gostaria de abrir esse espaço aqui agora para você divulgar aí o que você quiser. Manda uma mensagem aí para quem está escutando a gente, beleza? Tá, vamos nessa. Eu até me atrapalhei agora. Nada, relaxa. Eu pedi para o pessoal, quem quiser interessado em saber um pouquinho mais sobre o projeto elétrico, até sobre os segredos do Revit, né, essa parte elétrica, pode me seguir no Instagram, eu deixo dicas direto lá no Instagram, não direto, né, o cara está tentando aumentar devagarinho. Mas no YouTube também tem diversos vídeos que eu posto, tanto do plugin, da solução, quanto na parte em específica do Revit, o Revit elétrico, né. Então, deixo aí meus contatos e agradeço aí, o convite do Paulo e estamos juntos. Cara. Não, é um prazer poder conversar aqui, poder te conhecer mais. E aí é isso, galera. Vão lá conheçam lá o trabalho do Luiz e falem lá com ele, beleza? E aí eu só queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui agora com a gente, escutando a gente, e até próxima semana, até próximo episódio, né? Que eu acho que com esse episódio aqui, quando eu lançar esse episódio aqui, eu já vou estar fazendo 2 vezes por semana. Então, e aí eu tive essa loucura de fazer esse podcast 2 vezes por semana, porque eu acho que quando a gente quer que o negócio cresça, que o negócio aumente, a gente tem que dobrar os esforços, beleza? Quando a gente quer que o negócio cresça, a gente dobra os esforços. Então, não sei como eu vou conseguir esses 2 convidados por semana, mas nem que eu entreviste a minha mãe, mas eu vou trazer 2 episódios aqui, beleza? Beleza. Então é isso, Luiz. Valeu, Luiz. Até mais. Valeu, galera. Até o próximo episódio.